Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Pessoal, eu sou o professor Edson, né? Hoje a gente vai estar com a disciplina de Geografia. A gente vai estar trabalhando, então, o capítulo 14, certo? Que vai falar sobre os Estados Unidos, uma potência mundial. Vou pedir que vocês façam um acompanhamento juntamente com o livro e façam anotação desses slides no livro no caderno de vocês, tranquilo? É, Como eu sempre dizendo, no momento que vocês estão copiando, automaticamente vocês já estão estudando. Se as dúvidas forem surgindo ao longo das explicações, estarem fazendo as perguntas, eu estarei aqui para tirá-las, tranquilo? Então, pessoal, vamos lá. Os Estados Unidos. Quando a gente fala nos Estados Unidos, a gente lembra logo de uma potência mundial, seja ela armamentista, seja ela uma potência econômica, né, pessoal? Então, vamos lá começar a falar como foi que isso começou, pessoal. Então, tiveram vários fatores que contribuíram para, então, os Estados Unidos estarem hoje onde estão, né? O crescimento da economia americana. Dentre os quais, né, pessoal, a Primeira Guerra Mundial, tanto a primeira quanto a segunda tiveram uma grande interferência. Por quê? Tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial elas aconteceram na Europa, ou seja, os Estados Unidos estavam livres no seu aspecto físico, então eles não precisaram se reestruturar. Foi uma das consequências. Outra consequência, pessoal, que eu posso te falar, é que nessas duas guerras eles entraram tardiamente, mas tardiamente no momento para a luta, mas eles forneceram armas e remédio, ou seja, enquanto os outros estavam gastando, eles estavam vendendo, certo? Os Estados Unidos, o acesso à propriedade de terra foi organizado de uma forma peculiar, diferente de outros que ocorreram ao longo do mundo. Por exemplo, no Brasil, o pessoal que veio para cá para colonizar Portugal, que veio para colonizar, ela veio com uma colonização de exploração, enquanto os Estados Unidos ela teve uma colonização de povoamento. O pessoal estava fugindo lá das então reformas protestantes, certo? Outra consequência só também foi o Plano Marshall, né? Os Estados Unidos decidem abandonar a colaboração com a URSS, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e começa a investir maciçamente, né, na então Europa Ocidental, a fim de quê? De barrar uma expansão comunista e assegurar sua própria hegemonia. Isso já após a Segunda Guerra Mundial, lá na Guerra Fria. Após fornecer matérias-primas e produtos de capital, né, na forma de créditos e doações, em contrapartida, o mercado europeu evita, né, impor qualquer restrição à atividade das empresas norte-americanas. Aí nos Estados Unidos também teve início no final do século XVII. Isso se concretou, pessoal, no Nordeste do território, na região entre os Grandes Lagos e o Oceano Atlântico. Tranquilo? Outra, pessoal, também, consequências foram que o colonizador, né, ele fixou com sua família, formando pequenas glebas camponesas, e ali desenvolveu uma forma de agricultura voltada para o atendimento de suas necessidades, ou seja, não era uma agricultura de exportação, e sim de consumo próprio, tranquilo? Isso tudo beneficiou o acúmulo de capital. Pessoal, fatores que contribuíram para o processo de industrialização dos Estados Unidos. Primeiro, acúmulo de capital, como eu havia dito, né? Isso permitido pelo modelo de colonização, favorecia um desenvolvimento interno, uma grande quantidade de mão de obras disponibilizada pelas imigrações, existência de redes urbanas espalhadas pelo território, mais fortemente interligada, certo? Existência de mercado consumidor interno, mantido pelo trabalho assalariado, disponibilidade de recursos naturais, como, por exemplo, o ferro e o carvão, além de uma grande capacidade hídrica que os Estados Unidos tinham, e a infraestrutura de transporte, que recebeu um forte investimento devido à grande demanda crescente de fluxo de mercadorias, né? E também pelo fácil acesso aos portos nas costas leste. Isso facilitava o quê, pessoal? Aquela troca de produtos entre a Europa e outros continentes. As planícies, chamadas planícies centrais, né? Elas recebiam um nome, que eram os belts, pessoal. O que eram esses belts? Eram áreas, né, poucos povoados, era um campo altamente moderno, que tinham poucas pessoas, porém muitas máquinas. Alta produção, trabalho era altamente produtivo e grandes complexos agrícolas. Depois a gente vai ver os cinturões, né? Os grandes cinturões aqui. A agricultura, pessoal, com gigantescas dimensões territoriais, os Estados Unidos, ele é hoje o terceiro maior país do mundo, não é isso? Então ele tem um grande território. Os Estados Unidos possuem uma das maiores produções agrícolas do mundo. São as chamadas super safras. Desde os tempos coloniais,
em toda a faixa centro-oeste, o país ele desenvolve os BELs, né, que são chamados cinturões agrícolas, que a gente acabou de ver. Esses aglomerados de grandes fazendas, nas quais são cultivados apenas um único produto, ou seja, eles têm uma espécie de monocultura, né, que são os que recebem o nome de plantations. Os cinturões, pessoal, o zoneamento agrícola, vários fatores foram levados em conta. Quais eram esses fatores? Eu posso citar para vocês. A oferta de mão de obra, que já foi citado, a proximidade com o mercado consumidor, que a galera trabalhava, tinha poder de compra, o clima e o solo, a infraestrutura da armazenagem, certo? A localização das indústrias e transformação dos produtos agrícolas e a facilidade de escoamento de produção, ou seja, o transporte. As atividades agrícolas elas absorvem menos de 3% da população economicamente ativa nos Estados Unidos, pessoal. E isso faz com que? Isso faz com que o sucesso do país com suas exportações se deve a outros fatores. Que fatores são esses? O alto grau de mecanização, tecnologias aplicadas à produção, elevados subsídios oferecidos aos agricultores pelo governo, certo? E as barreiras de importação de produtos agrícolas. Isso com o fim de quê? Sem proteger o produto nacional. Inicialmente, o cultivo do milho ele atendia o mercado de alimentos para o consumo humano, né? Mas depois, pessoal, ele começou a ser empregado também com outra finalidade. Que finalidade era essa? Era uma matéria-prima, né? Como ração animal, que ia abastecer o grande rebanho norte-americano. Já agora, recentemente, nos últimos anos, o milho ele tem sido usado também para gerar um importante biocombustível, que é o combustível da origem orgânica, que é o álcool, que são os biocombustíveis, né? Nos últimos anos também, pessoal, acentuou-se a preocupação de todos os países do mundo com a geração de energia. Por quê? O petróleo ele é uma fonte de energia, né? Ele é não renovável, ou seja, ele vai acabar. Que essa fonte de energia, pessoal, a médio e a longo prazo, ela vai se esgotar. Além disso, prejudica também o nosso meio ambiente, né? Porque vai gerar uma queima e isso polui a atmosfera. Os Estados Unidos, eles são os países que mais consomem energia e dependem principalmente da energia do petróleo em todo o mundo, pessoal. Então, para tentar diminuir essa dependência, o governo norte-americano ele tem investido bilhões de dólares em pesquisas que vão buscar novas fontes de energia. Uma dessas energias, a gente acabou de ver, são os biocombustíveis. Da origem também, um dos exemplos é o do milho, tá ok? Os Grain Belts, pessoal, em torno das megalópolis, né, as grandes cidades dos Estados Unidos, existem inúmeras e pequenas e médias propriedades rurais que são voltadas para o abastecimento desses centros urbanos. Ó. Eles recebem o nome, então, de Grain Belts, que se recebe, em português, traduzindo, são os cinturões verdes. Esses espaços rurais, eles produzem hortaliças, frutos, ovos, tudo que vai fazer parte da alimentação diária da população, ou seja, que vão sustentar as grandes cidades. Na verdade, os cultivos norte-americanos eles são produzidos a um custo bem alto, pessoal, uma vez que geralmente eles usam mais pesticida, né? Sementes geneticamente modificadas, tratores, coletadores, tribos, estufas, mão de obras, tem diversas tecnologias para que tenha uma mão de obra altamente qualificada, especializada e bem remunerada. E isso vai gerar um alto custo nesse produto. Mesmo assim, esses produtos eles vão chegar aos consumidores com preços baixos. Por quê? Eles são subsidiados. O que quer dizer isso? Eles são produzidos com o auxílio do governo. O governo ele incentiva essa produção, certo? E o protecionismo agrícola, pessoal, ele recebe esse subsídio, né, que ajuda os produtos e cultivos locais para que chegue a um preço competitivo também no mercado internacional. E o que são esses subsídios, pessoal? Eles são quando o governo oferece a uma empresa, um comércio, uma indústria, ele possui o intuito de reduzir o preço final desses produtos que são vendidos por essas empresas ou comércios ou indústrias, para que esses produtos eles possam competir com os produzidos por outras empresas a um preço menor. Ou seja, o pessoal vai querer comprar o mais barato. Tranquilo? A Manufacture Belt, pessoal. No século XIX, a indústria norte-americana ela emergiu em plena Segunda Guerra Industrial, com os novos produtos e recursos energéticos, né? Além de serem pioneiros na aplicação da eletricidade em larga escala e também na extração e no refino de petróleo. O país ele criou grandes conglomerados industriais formados por indústrias mecânicas, né, metalúrgicas e siderúrgicas. Já no início do século XX, firmou-se uma cidade de Detroit da produção automobilística, com a instalação da Ford e a criação de um novo modelo de produção, pessoal. Isso tudo era baseado numa linha de montagem, que ficou conhecido então como o Fordismo. Essa concentração urbana industrial
formou-se então o Micro Belt, que era o cinturão Fábio. Já o Fordismo, pessoal, ele tinha um conceito de produção em massa. Por exemplo, se você quisesse ter um carro, você não poderia escolher. Todos os carros eram pretos, todos o mesmo padrão, certo? Então, esse era o termo do Fordismo, era você possuir, produzir para que pudesse vender. Ele foi um termo engrenado no nome industrial norte-americano, que foi Henry Ford, um pioneiro na indústria automobilística no início do século XX. Ford, ele absorveu algumas técnicas de Taylorismo, com a disciplina da produção ou racionalização da otimização de produção com redução de tempo e produção, porém ele vai além dos que acrescenta como fator fundamental, né? Que é a diferenciação do Taylorismo, o aumento do consumo, coisa que Taylor ele não teorizou. O grande lema do Fordismo era a produção em massa e o consumo em massa. Então, produzir muito para ter um grande consumo. Porém, pessoal, no Fordismo, aquelas pessoas que trabalhavam, elas sabiam fazer exatamente aquilo ali. Eles não sabiam nem o que estavam produzindo. Por exemplo, se você apertava um parafuso, a sua finalidade na empresa era apenas aquela. Tranquilo? Já no Toyotismo, pessoal, surge a ideia de algo mais diferenciado. Ou seja, você não tinha mais aquele carro preto, você queria ter um carro de uma outra cor. É um carro exclusivo, pessoal. Então, ele vai se originar lá no Japão, mais precisamente na fábrica de automóveis da Toyota, e ele consiste na produção de larga escala. Mas, no entanto, com a otimização da produção do mercado e também do trabalho, ocorrem mudanças significativas no mundo do trabalho. Ou seja, o trabalhador ele passa a ser polivalente e não desenvolve apenas uma única função, quando da época do Fordismo, certo? Uma dessas características que estão no Toyotismo é o chamado produção flexível, certo? E a importância crescente também do conhecimento científico. Os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Como eu havia dito lá no primeiro slide, os Estados Unidos ele entra na Primeira Guerra, eles entram na guerra e saem do chamado esplêndido isolamento. Ele não se mistura com a Europa. Até esse momento, a economia estadunidense ela não era economia credora, mas sim devedora, pessoal. Só que aí, lembra que eu falei? Eles não entram, nem a guerra acontece fisicamente nos Estados Unidos e ele não entra no primeiro momento. Ele só vende armas e também remédios. Então, o Congresso ele aprova uma lei que permite o apoio econômico, né? Como eu disse, alimentos, remédios, armas, e principalmente a dois países, a Inglaterra e a França, certo? Até a Rússia sair da guerra, em 1917, lá depois da Revolução Russa, os alemães eles possuíam um forte exército em terra, né? Que poderiam ganhar se tivessem de dividir essas tropas. E aí, pessoal, eles não treinam soldados, muito equipamento, muito armamento, mas sem treinar esses soldados. Com a Grande Guerra, os Estados Unidos viu a possibilidade de diminuir seu déficit devedor, né? Então, ele se tornou um investimento a receber após a guerra. Ou seja, você venderia as coisas e os países só iriam pagar depois que a guerra acabasse. Esses auxílios eles começaram a virar uma dívida da Europa, né? Com os Estados Unidos, que foi quem emprestou. Os Estados Unidos, então, ele começa a criar parque industrial intacto, não teve, a guerra não aconteceu lá, o fornecimento de armamentos, o Warborn, né, que era um bônus de guerra, no título de capitalização para financiar algumas lutas, e o fim das vantagens alemãs sobre a frente franco-inglesa. Tivemos também a doutrina Bush, que foi liderada por George W. Bush, né? Os ataques terroristas no 11 de setembro de 2001 fez mais do que aumentar esses investimentos norte-americanos nos recursos, principalmente defensivos, pessoal. Em 2002, com o pretexto de acabar com ataques terroristas, o governo divulgou um documento, né, que intitulou a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos. E isso ele vai conter determinações para que áreas políticas, militares e econômicas foram apelidadas de doutrina Bush, certo? Por causa, então, do presidente que era George W. Bush. Com essa ideologia, pessoal, de poder, Bush ele vai implantar uma administração voltada para a luta contra o terrorismo, baseado na presença militar norte-americana em várias partes do mundo. E hoje a gente vê, né, o exército americano em quase todo mundo. E o uso da força de modo unilateral, ou seja, sem levar em consideração organismos multilaterais, como exemplo da ONU, e de forma preventiva contra qualquer país que os Estados Unidos considerassem ameaçador. Aqui eu vou ter para vocês algumas imagens de pessoas que os Estados Unidos consideram terroristas conhecidos, né, bem conhecidos, alguns deles já foram mortos. Aqui eu posso citar o exemplo deles de Osama Bin Laden, bem conhecido por ser responsável, líder da Al-Qaeda, e por ser o responsável pelo ataque às Torres Gêmeas. Mas tem diversos outros aqui, né? Como Fidel, por exemplo, que eles consideram, como, por exemplo, eu posso falar aqui também
do presidente venezuelano, me fugiu o nome aqui agora, Hugo Chávez, desculpa. Posso falar também do presidente boliviano, certo? Morales, Evo Morales, dentre diversos outros. Então, pessoal, o poderio militar, ele não é de surpreender que a maior parte do globo, né, vê os Estados Unidos como esse poder dominante. Nenhuma outra potência militar pode fazer frente aos Estados Unidos. Então, nenhuma outra nação isolada pode rivalizar com os Estados Unidos em um poderio econômico. Ele tem uma influência muito grande em consumo de recursos, certo? Nenhuma exportação cultural se equipara à de Hollywood e nenhuma língua se iguala ao inglês por ser tido como a língua mais falada no mundo. Não em número de pessoas, e sim em importância. Em todos esses sentidos, pessoal, pode falar que nós estamos no Império Americano, certo? Os investimentos militares dos Estados Unidos, eles representam cerca da metade dos investimentos realizados em todo o mundo, pessoal. Então, é um investimento gigantesco. Pessoal, vou deixar essa pequena atividade para vocês aqui, para a gente estar fazendo a correção na próxima aula. Tranquilo? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.